Olá, tudo bem? Faz uma coisa agora. Dá uma paradinha e respira 3 vezes, lenta e profundamente, percebendo essa respiração. Vamos lá? Isso mesmo, muito bem. E aí, como foi para você fazer essa respiração? Foi fácil? Difícil? Você sentiu algum tipo de bloqueio? Parece que não tem ar suficiente para você? Ou parece que alguma coisa emperra a entrada de ar, como se fosse um peso no seu peito? Ou então até o ar pode entrar com aquela sensação de como se ele tivesse queimando os pulmões, ardendo. Percebeu alguma coisa desse tipo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já senti tudo isso. Por muitos anos na minha vida, eu achava que eu tinha algum problema físico respiratório. Tanto é que eu fui atrás de vários médicos, fui em pneumologista, em otorrino, para ver se tinha alguma obstrução física mesmo, ou se eu tinha até alguma patologia pulmonar, uma bronquite, uma asma, ou até outra coisa mais séria. E aí fiz todos os exames necessários e chegamos a um diagnóstico. Eu não tinha nada. Mas aquilo me deixou intrigado. Como é que eu não tinha nenhuma patologia ou nenhum bloqueio, nenhuma obstrução e não conseguia respirar? Como podia ser aquilo? E eu procurei em todos os lugares algumas respostas. E eu só fui entender isso quando em 2012 eu estava com 49 anos já e eu resolvi fazer uma terapia, porque eu estava entrando numa crise que eu achava, pelos rótulos todos que eram colocados, que eu estava entrando numa depressão. Pois então, fui atrás de um terapeuta, não queria passar naquele momento, eu percebia que eu precisava de algo mais do que um psicólogo, eu precisava de um terapeuta que olhasse outros aspectos energéticos, espirituais, tudo mais. E aí eu comecei então a minha jornada de autoconhecimento. Que a partir daí eu percebi, dentro dos exercícios que eram propostos na terapia, que o meu problema era emocional. Então, fui atrás de entender como que isso agia no meu corpo e com os exercícios eu fui percebendo que eu tinha muito mais capacidade respiratória do que eu imaginava. Legal, né? Então, quando eu percebi que eu podia respirar com mais áreas do meu corpo, com mais expansão do meu pulmão, para mim aquilo foi libertador. Como se tivessem tirado alguma coisa que estava presa no meu rosto, não me deixando respirar. Aí depois disso eu fui fazer algumas especializações, tudo mais. Entrei num curso de formação de instrução de yoga e lá então me apaixonei ainda mais pelo processo respiratório fazendo pranayama. Pranayama é uma das etapas dos 8 passos do yoga de Patanjali e ele lá, nesses exercícios, a gente faz então técnicas de inspiração controladas, inspiração e expiração controladas e uma pausa respiratória. E aí eu fui conhecendo um pouco mais
o movimento do meu peito, o movimento do meu corpo na respiração, percebendo como que aquilo influenciava as minhas emoções, como que aquilo mudava o meu padrão mental. Então, por isso tudo, eu resolvi vir aqui agora para te mostrar exercícios simples de como fazer uma respiração mais leve, mais confortável. Porque 80% dos meus clientes, quando chegam na primeira consulta, não sabem respirar. E é um exercício que eu faço logo na primeira consulta, de pedir para respirar fundo, igual eu pedi para vocês agora no início do vídeo, e aí então, para poder direcionar a pessoa a fazer um exercício para reeducar a respiração. Porque nós, quando nascemos, respiramos sem nenhum bloqueio, não sei que seja alguma coisa física, mas uma criança normal respira com maior tranquilidade. Só que a gente vai crescendo e vai sendo incutidos na gente muitos medos, muitos padrões de ansiedade, de estresse. Isso tudo altera o nosso padrão respiratório. Porque a nossa emoção interfere na nossa respiração. Então, a recíproca é verdadeira. A nossa respiração também pode interferir na nossa emoção. Porque isso tudo é uma mescla de hormônios, né? Então, hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea quando a gente está em estresse, que fazem com que a nossa respiração encurte, que os nossos batimentos acelerem, porque a gente tem que brigar ou correr. Então, o corpo está funcionando o quê? Mandando força para os músculos para poder executar essa tarefa. Só que dentro da atualidade, tudo que a gente não concorda ou que a gente tem medo vai se transformando como uma grande ameaça e a nossa mente vai entendendo aquilo que a gente está em perigo, que a gente precisa fazer alguma coisa para se defender ou sair correndo, ou se esconder. Porque a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Certo? Isso aí a gente vai falar num outro vídeo. Nesse momento aqui, a minha proposta é reeducar a nossa respiração. Certo? Então, como eu pedi lá no começo, faça 3 respirações, perceba o seu corpo, perceba o movimento, a característica de cada respiração. Então eu vou falar aqui para você dos 6 passos para voltar a respirar com mais facilidade. Primeiro passo, coloque as suas mãos sobre o seu umbigo. Só deposite as mãos, não precisa. Se você puder fazer esse exercício deitado ou deitada, né, seria mais interessante para você perceber os movimentos. Mas se não der, pode ficar sentado, pode ficar em pé, você escolhe a maneira como for mais confortável para você. Coloque as mãos sobre o umbigo. Na hora que você inspirar, tente levar a consciência do ar lá para o seu abdômen, fazendo com que na inspiração o seu umbigo se projete para frente. Mais ou menos assim. Entendeu? Então, a barriga infla. E retrai na expiração. Percebe como é essa respiração? Percebe a característica dessa respiração? Como é esse ar entrando? Onde ele se aloja? É mais ou é menos que com relação à primeira respiração que você fez? Respire por mais 5 vezes, fazendo esse movimento. Tente deixar o movimento somente lá no abdômen. Experimente fazer mais 5 vezes e perceba os movimentos. Pausa esse vídeo agora e depois você continua. Muito bem, agora que você fez essas 5 respirações, então eu te sugiro que suba um pouco mais as suas mãos
na altura das costelas. Isso, logo abaixo do peito, na altura mais ou menos da boca do estômago. Lateralize um pouco as mãos e agora transfira a sua consciência respiratória para essa região. Inspira e as costelas parecem que se expandem e se separam. Inspira. Expira. As costelas se aproximam. É lógico que é um movimento muito sutil. Aqui eu dei uma exagerada para ser mais didático. Mas o movimento é sutil. Mas tente manter a respiração somente aqui. Faça mais 5 respirações, observando as características desse ar entrando e saindo. Se quiser, pause o vídeo agora para continuar depois. Muito bem, agora que você fez essas 5 respirações, te sugiro então que suba mais um pouco a mão, deixa agora uma mão só, aqui na altura superior aqui do peito, próximo à clavícula, e comece a respirar aí então. Imagine que tem alguma coisa bloqueando as suas costelas e seu abdômen, como se tivesse uma pedra sobre elas, e você tivesse que respirar somente com essa área do pulmão. Experimente. Talvez nessa hora o seu ombro até se movimente, ele levante ou se expanda para tentar puxar um pouco mais de ar. Isso, perceba. Inspire e expire. Ótimo, muito bom. Você talvez tenha identificado alguma coisa parecida com a característica que tinha na primeira respiração que eu te pedi para fazer, correto? Aquela respiração ardida, difícil. Porque essa é a respiração padrão da pessoa que está em estresse, que está ansiosa. Ela não consegue perceber que ela tem mais espaço respiratório aqui, porque a respiração fica curta e fica buscando ar como se tivesse rarefeito. Certo? Agora, a última etapa. Experimente respirar com toda a sua capacidade respiratória. Imagine então que seu pulmão é uma garrafa e você vai encher essa garrafa. Então, inspira, enche o abdômen. Vai inspirando mais um pouco as costelas, a altura medial aqui do pulmão. Mais um pouquinho e chega no gargalo. E expira. E vai soltando o ar devagar. Faça mais 5 respirações. Experimente e observe muito bem a quantidade de ar que entra e que sai nessa capacidade total respiratória. Se quiser pausar o vídeo para ir fazendo esse exercício novamente, por favor, fique à vontade. Muito bem. Como é que foi essa experiência? Você percebeu alguma diferença? Eu acredito que sim, porque agora você está tendo uma consciência de que o seu pulmão é bem maior do que aquele pequeno espaço onde você estava armazenando o ar. Né? Então fica essa dica, porque deixa eu só complementar com uma coisa. Como eu disse anteriormente, as nossas emoções interferem na respiração e vice-versa. Então quando o corpo percebe que a respiração está completa, ele vai começar a relaxar automaticamente. A sua mente vai receber um comando de que, olha, tá tudo bem, não precisa correr, não precisa lutar. Pode relaxar. Então faça mais algumas vezes esse exercício deitado. Se tiver dificuldade de reconhecer, começa desde a primeira etapa. E assim, até se tornar uma coisa natural. E você vai perceber que vai ser muito mais fácil. Ok? Então fica aí a dica e a gente se vê em outros vídeos. Muito obrigado e até logo.